Olá, amigos e amigas do Farolcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast que é sempre atual, sempre recebendo aqui convidados ilustres, convidados especiais, e dessa vez não será diferente. Para a gente começar 2025 mantendo foco durante o ano inteiro, a gente chamou aqui a massoterapeuta Valéria Angélica Florencio. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Valéria, e seja muito bem-vinda ao Farolcast. Eu que agradeço. Que oportunidade incrível de dividir a minha experiência para ajudar outras pessoas. Vai ser maravilhoso. É isso. Bom, a Valéria, ela é massoterapeuta apaixonada pelo bem-estar e pela qualidade de vida. Além de tudo, ela é um exemplo de superação, tendo perdido mais de 80 quilos em uma jornada de resiliência e foco. Ou seja, ela tem aqui um exemplo pessoal para poder passar uma mensagem de positividade para nós e dar muitos ensinamentos, por que não, dentro e fora, né, da especialidade técnica dela. Com certeza. Eu acredito que tudo que a gente quer está dentro da gente. Onde está a sua maior dificuldade, está seu maior poder. Então, às vezes, pausar e pensar no que você realmente quer e trabalhar nisso é a resposta. Eu fiz isso, deu certo. Eu queria que vocês tentassem também. É isso. Bom, Valéria, para a gente começar então aqui o nosso bate-papo, inicialmente eu gostaria que você falasse para nós como começou a sua relação com a massoterapia, né? Ou então, se você quiser voltar um pouquinho antes, o caminho que te levou até você decidir, né, trilhar esse caminho, seguir essa profissão de massoterapeuta. Na verdade, eu recebi massagens numa idade aproximadamente 14 anos. Quando eu sofri um acidente, eu precisei de uma terapia alternativa para ajudar a acalmar. Eu não aceitei muito bem a recuperação. Eu sou muito elétrica. Então, a recuperação só com medicamentos, só com os tratamentos do médico não estavam sendo 100% eficazes. Eu tive a oportunidade de receber massagens, de receber terapias alternativas e elas foram muito eficazes. Naquela época eu já tinha ficado apaixonada, mas eu não vi um campo para trabalhar com isso. E não tinha maturidade suficiente ainda para escolher. E a oportunidade chegou há alguns anos atrás, depois de ter feito alguns cursos muito fora do que era a minha essência. Chegou o momento de conhecer, de ter a oportunidade de estudar e eu me apaixonei. E sobre as técnicas, né, e terapias específicas com as quais você mais trabalha hoje em dia, se quiser comentar um pouquinho para a gente sobre cada uma e principalmente sobre os benefícios, né, para quem resolve, né, partir para esse campo também e obter esse tipo de auxílio. A massagem ela é boa para a saúde mental de qualquer pessoa. É um momento único que você pode cuidar de você. Você pode receber a massagem para a cura específica que você precisa. Se você está num processo de emagrecimento, tem uma massagem que vai te ajudar. Se você está num processo de muita ansiedade, tem uma massagem que vai te ajudar. Se você está num processo de recuperação pós-cirúrgico, tem uma massagem que vai te ajudar. Tudo é sobre se sentir bem, conforme aquilo que você está precisando no momento. Então a massagem ela não traz nenhuma contraindicação. Ela traz só benefícios, ela não vai prejudicar outros órgãos, então é uma ótima alternativa, seja qual for a sua necessidade. Então eu trabalho mais com as terapias manuais mesmo e acaba sendo um acolhimento, né? Ali você pode conversar sobre coisas aleatórias, contar uma história, você pode ficar em silêncio, você pode dormir, que acontece muito. Então é o seu momento, é o que você precisa. E eu tô ali para te oferecer. Eu acho muito legal isso. Uhum, com certeza, só de imaginar. E sobre esse bem que você acaba passando, né, para o cliente, para o paciente, né, através do seu trabalho, né, e através dessa cura mesmo, né, tanto física quanto espiritual também, digamos assim. Existem exemplos, assim, de histórias que você se lembra, histórias marcantes e que te tocaram de alguma forma? Quase todos os atendimentos, eles têm não só o físico, mas o emocional. Ali você pode ser você mesmo. Então, às vezes, no seu dia a dia, na sua rotina, você tem que ser alguém que não é o que você escolhe.
né? São os fatos da vida. E ali não. Você pode receber amor, acolhimento, um toque, tudo aquilo que você está precisando há muito tempo, né? Então, você pode ser você mesmo. Trouxe bastante aprendizado, trouxe a oportunidade de cuidar de pessoas que não acreditavam numa cura emocional, né? Com depressão, em casos bem críticos. Então, eu fico maravilhada com o poder da massagem, de você olhar para você e você sentir o que você quer sentir e escolher se aquele é o melhor caminho. Se você está se cuidando como você merece. Então, traz todos esses ensinamentos pra gente. Bom, agora, né, falando um pouquinho mais do seu dia a dia, né, também, principalmente dentro da rotina de trabalho e fora também, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você organiza, né, essa rotina, sua agenda, como que é a correria dos agendamentos e como você busca equilibrar, né, o tempo das coisas, né, tudo no seu devido lugar para poder, né, dia após dia viver da melhor forma. Eu não tenho uma rotina específica. Então, tem dias que eu trabalho até muito tarde. Eu procurei deixar parte da manhã, o comecinho do dia, para cuidar de mim, né? Para malhar, para fazer todas as coisas que são importantes para mim. Porque quando eu tô bem, eu cuido bem do outro, né? Então, se eu levo isso para o outro, não faz sentido não cuidar de mim. Então, a parte da manhã, a manhãzinha é minha. E eu sou elétrica. Então, eu posso dormir pouco, que eu vou acordar no outro dia cheia de energia. Isso é da minha personalidade. Então, não tem dificuldade para mim. Se eu dormir tarde, se eu tenho que acordar cedo, eu vou estar feliz que eu estou fazendo o que eu gosto. Então, eu vou organizando só nesse sentido de deixar um tempo para mim mesma, para organizar o que é importante, para organizar minha alimentação, os meus treinos, as minhas meditações e estudos. Bom, Valéria, então dentro, né, dessa sua organização, da sua rotina, você já mencionou aí algumas das atividades preferidas, né, que você realiza nesses momentos que são só seus, né, que você reserva um momento para você. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o quanto esses momentos são importantes para você, momentos em família também, e seus principais hobbies, suas atividades preferidas. Hoje eu priorizo aquilo que recarrega as minhas energias, né? Então, estar com pessoas importantes, com pessoas que contribuem para minha evolução, né, para minha jornada. Isso faz eu me sentir bem, me sentir segura em mim mesma e nas minhas escolhas. Você não pode fazer uma escolha e deixar essa escolha pela opinião do outro, se aquilo é importante para você. Uma coisa que eu priorizei muito nessa jornada é o que era importante para mim. Não é o de fora, é o de dentro. É o de dentro que vai me dar força para conseguir chegar lá. Então você vai ter que ser forte a esse ponto de deixar amigos, de não escutar às vezes um parente que não entende a sua jornada. Então essa para mim foi a parte mais difícil, né? Separar essas coisas. Mas ao mesmo tempo eu tive a sorte de ter uma família incrível, sabe? Eles deixaram eu viver as minhas escolhas. E elas foram muito desafiadoras, né? Então, você passa de um degrau para o outro, então você tem que aceitar as mudanças, os desafios, as percas. Você vai perder companhias, você vai deixar de ir em lugares, você vai ter que ser forte para olhar uma situação e falar: não, eu não devo, porque não é coerente com o meu objetivo. Então, essa força ela vem de dentro. Então, me preocupei em cuidar de dentro. Bom, antes da gente retomar aqui o nosso bate-papo com a Valéria, né, sobre como manter o foco durante o ano todo, que é o tema proposto aqui para o nosso episódio, e a gente vai falar com ainda mais detalhes a respeito da jornada dela de superação pessoal, né, e atitudes, né, que ela tomou que mudaram a vida dela para muito melhor, acredito. Eu passo só essa pausa para pedir aqui a todos vocês, né, amigos e amigas do Farolcast, que deixem o like, né, nesse vídeo, caso vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. E mais do que isso, se puderem comentar, compartilhar, deixar o botão de inscreva-se, né, ativado, ou seja, inscrever-se em nosso canal do YouTube, isso vai fazer uma diferença
gigantesca, né, gritante, para que essa mensagem seja passada cada vez mais adiante e atinja o maior número de pessoas possível que também vão gostar desse tipo de conteúdo, dessas mensagens positivas que o Farolcast procura, né, proporcionar a todos que nos assistem. Então, Valéria, continuando, essa sua jornada de resiliência, de superação na perda de peso, é, teve algum momento que você tomou essa decisão e gostaria que você falasse como foi, né, principalmente no início, né, esses desafios para que você conseguisse, né, atingir esse objetivo. Eu sempre tive questões com peso desde criança. E a minha família sempre muito atenta, me auxiliando, mas internamente eu não queria. Então foram anos indo em médicos, fazendo N tratamentos, e eu era muito clara, eu sempre fui muito clara. Eu não queria. Eu queria viver aquele momento, eu queria ser a pessoa que eu era naquele momento. Tava tudo bem estar acima do peso, tava tudo bem em não corresponder ao que a maioria das pessoas acreditavam que era bom para mim. Eu era feliz. Falo era porque eu me sinto uma outra pessoa, outra responsabilidade agora comigo mesma. Mas as pessoas falam muito assim, não existe gordo feliz. Eu não acredito nisso. Tá? Então eu fiz escolhas, tanto é que eu nem sabia que eu estava tão pesada, porque eu me sentia bem. Minha família, cheguei a um ponto que minha família ficou muito preocupada. E aí a gente resolveu fazer um plano de saúde. Na época era muito caro, porque eu estava muito acima do peso. Mas dentro de mim eu não me sentia com tanta gravidade, eu não conseguia enxergar. Então a gente fez um plano de saúde para fazer redução de estômago. E eu ia porque minha família queria, sabe? Assim, não era por mim, falar 100% Valéria quer, não. E eu fiz os exames, fui no processo, eu não estava muito ligando com aquilo, não. E por uma felicidade, eu peguei um médico muito grosso, muito sem educação. E eu não tinha essa clareza de vida que eu tenho hoje, eu não tinha tanta paciência assim. E ele me disse coisas que me machucaram muito dentro daquele consultório. Estava com 28 anos quando eu fiz essa consulta. E o médico que ia me operar, ia cuidar de mim e ia ser o meu suporte. A pessoa que eu ia confiar naquele momento, ele virou e disse: você não chega aos 40. Você possivelmente não vai poder ter filhos. E falou coisas absurdas, assim, eu não estava preparada para escutar aquilo. E eu sempre fui de analisar e pensar nas coisas, o que era real para mim e o que não era. Não importava o que a pessoa me apresentava. Se aquilo não fizesse sentido para mim, Uhum. podia ser quem fosse. E quando ele me falava aquelas coisas, eu escutando aqueles absurdos, a barriga dele encostava na mesa. Era o cara que estava recebendo o meu dinheiro para me operar e estava me tratando daquele jeito. Como eu ia me inspirar nele, né? Como eu ia confiar naquela pessoa. E na época estava eu e minha mãe foi comigo, ela estava sentada do meu lado. E eu realmente não tinha essa clareza e educação que eu tenho hoje. E eu olhei para minha mãe olhou para mim, e ele falando daquele jeito comigo, eu simplesmente cortei ele e falei: me responde uma coisa. Eu fazendo essa cirurgia, o que vai ser da minha vida? E ele disse: você vai passar por um processo de emagrecimento, vai ter que fazer tratamento com a psicóloga, vai ter que tomar vitaminas e fazer exercício. Isso é pro resto da vida, né? Então. E eu falei: e se eu não fizer? Tu vai ter que se cuidar, vai ter que comer pouco, vai ter que malhar, vai ter que se cuidar pro resto da vida. Naquele dia, naquele momento, eu tava com muita raiva. E eu olhei para ele e falei: eu não vou fazer. Porque eu não queria ficar refém de uma pessoa que não tinha um pingo de carinho por mim. Entendeu? Ele tava. Era mais uma que ele ia operar. Eu não concordei com aquilo. Então eu saí dali e falei para minha mãe: mãe, eu nunca mais vou voltar. Vou voltar outra pessoa.
sabe assim. Eu não tinha essa clareza, nem essa força toda, mas aquele dia eu vi que eu não dependia de ninguém e que eu jamais ia ficar na mão de uma pessoa que ia me tratar como ele quisesse. Não. Se você parar para analisar, a realidade é única. Você tinha que mudar os seus hábitos. Quer com redução, quer não. Então eu posso fazer isso sozinha, sem ninguém me dizer o que fazer, sem ninguém me tratar mal, sem ficar refém de medicações, de... Não, falei, vou fazer sozinha, sabe, assim. E hoje, com a clareza que eu tenho, eu entendo que aquele foi um presente. Aquele médico, ele pode que não tinha esses defeitos todos, mas naquele dia ele foi usado para despertar em mim a força que eu tinha. Eu não emagreci por conta dele, tá? Isso não foi o que me fez emagrecer, tanto é que eu comecei minha jornada bastante tempo depois, assim, não lembro. Não foi uma coisa assim programada, então eu acredito que mais ou menos um ano depois eu comecei essa jornada. Mas ali eu via que o poder estava em mim, e não era a experiência, o diploma que ia fazer com que eu fizesse essas coisas, era a minha escolha. Poderia fazer a redução e não consegui fazer. Ou eu poderia não fazer redução e conseguir, porque era uma coisa só. Então eu resolvi que não faria. E nunca mais voltei mesmo. Uhum. A minha família até ficou um pouco decepcionada, né? Porque estavam preocupados comigo. E eu comecei a reconhecer que eu não estava sendo eu. Alguma coisa em mim permitia que o outro me tratasse mal. Então, aquele sobrepeso começou a não fazer mais sentido para mim, tá? Começou a tirar o meu poder, porque por mais que ele tenha sido grosso, em alguns pontos ele estava certo. Então não é sobre me ofender, é sobre falar alguma verdade que eu sei. Então por isso me machucou. Aí eu comecei a trabalhar em mim, sabe? Comecei a trabalhar, não. Qual ponto de verdade ele tem? Até quando ele está errado? E foi isso. E isso foi me despertando, né? Não foi da noite pro dia, até um dia eu falar assim, poxa, eu não estou me reconhecendo mais, eu não vou mais aceitar que ninguém fale assim comigo, então eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Que no fundo ele tinha razão, né? Entre aspas. E foi isso que eu fiz. Uhum. Bom, aí então você optou por não seguir aquele tratamento, aquele procedimento que ele tinha sugerido e tal, e nem mesmo a redução estomacal. Eu não fiz nenhuma cirurgia até hoje. Tudo que eu fiz foi entre Deus e eu, sabe? Assim, naquele momento eu vi que a teoria seria a minha força, né? Sobre tudo que ele falou, tudo estava em mim. Porque se eu fizesse a redução, por mais que ela auxiliasse, o esforço era meu. A dieta teria que ser seguida, os exercícios, entre outras coisas. Então eu parei e pensei, esse poder é meu, eu não vou dar esse poder a ele, de mandar em mim, né? Eu tinha esse quesinho assim dentro, eu ainda tenho, de fazer o que for bom pra mim, mesmo que isso custe um preço caro. Eu vou fazer. Uhum. E você conseguiu aos poucos atingir o seu objetivo, basicamente com que mudanças de hábitos? Como eu te falei, eu comecei a pesquisar, ler livros, eu procurei, lembro até uma questão muito importante. Quando eu comecei a me questionar demais, me bateu uma tristeza, tem muita recordação. Eu comecei a ficar muito triste, porque eu via que eu estava me tratando muito mal. Então aquilo virou uma rotina e eu vivia a minha felicidade em cima de uma rotina que não estava legal. Então eu comecei a ficar um pouco triste. Então minha família outra vez se preocupou, me levou ao psiquiatra, porque eu era muito elétrica e eu fiquei triste. E eu fiquei, tomei medicação uns 2 meses, eu ficava muito parada, muito, não era eu. Assim, não, eu tenho que encontrar a cura de outro jeito. Minha mãe tinha me dado um livro há muitos anos, chamado Depressão, mas eu não me lembro o nome do autor. E eu, naquele momento, eu não sabia o que fazer, peguei e li esse livro. E ele foi uma luva sobre o que você mais pensa é o que você atrai para sua vida. Então eu estava com um sentimento de culpa, né? Ah, como eu me deixei chegar nesse ponto? Por que eu fiz isso? Por que eu não enxerguei isso? Não. O que você quer?
Ele me trouxe essa clareza, assim, não com essas palavras, mas com a minha percepção após ter lido ele. Se você focar no que você não quer, tipo, eu não quero ser mais gorda, você tá focando em ser gorda. Então eu tinha que focar, eu quero emagrecer. Quanto custa, não importa. Eu vou fazer. Então eu li esse livro, fui me preparando, parei de ir no médico, já não fazia mais sentido para mim, que eu tinha descoberto dentro de mim o que eu precisava curar. E eu sou muito assim, sabe, assim. E aí eu parei de ir no médico, parei com as medicações e comecei. Eu decidi, falei, não, agora eu entendi. Comecei. E nessa época que eu estava, nesse momento da minha vida, eu estava na minha avó, na fazenda, porque a minha avó é inexplicável, uma pessoa assim na minha vida que eu não tenho palavras para agradecê-la. Uma senhora de muita sabedoria, eu acho que nem ela sabe o quanto ela é grandiosa. Ela não tem essa vaidade. Ela é incrível. E ela me falou várias coisas na minha vida que marcaram e ainda estão na minha mente. Disse assim, nesses momentos que eu não estava muito legal. Eu saí de Frutal e fui para a fazenda. Falei, olha, vó, vou morar aqui. Eu sempre fazia isso. Quando eu tava com um problema, eu ia para lá, ficava, morava, passava o tempo. E a casa dela sempre teve de portas abertas para mim. Sempre. Ficava na fazenda e aí eu falei, vó, eu não tô legal por dentro, eu nunca me senti assim. Eu pensei, às vezes, de mudar, eu tenho umas tias lá pra perto de BH, quem sabe não passa um tempo lá. E ela ficou me escutando, vendo aquele sofrimento interno. E ela virou pra mim e falou assim, e o que você sente? Você vai levar pra onde? Cuide do que você sente, faz as suas escolhas. Isso é uma avó de, né? E ali eu vi que estava comigo, né? Eu não tinha como jogar a bomba para ninguém e nem mudar de lugar para mudar minha vida. Eu tinha que mudar minha vida para mudar de lugar. E assim eu fiz. Então eu quero contar que minha avó é como se ela fosse um carregador para as minhas baterias. Nem sei se eu posso usar isso, porque isso também traz para ela uma responsabilidade que ela não tem, né? Ela não tem que mudar a minha vida, mas eu me sinto segura com ela. Eu morando na fazenda, eu decidi que ia mudar de vida. Mas acho que minha família não acreditou muito, não. Então eu tinha um amigo que ia para Comendador Gomes todos os dias levar uns alunos para a escola. E eu comecei a fazer minhas matemáticas, porque eu não queria sair de perto da minha avó naquele momento que eu precisava de alguém que falasse que eu merecia escutar. E não ia deixar de viver umas atividades diferentes. Bom, eu ia com esse amigo que levava os alunos para a escola 3 vezes na semana, em Comendador Gomes para malhar. Então, eu não lembro exatamente se ele ficava umas 4 horas lá em Comendador Gomes, esperando os alunos e eu malhava às 4. E vinha 2 vezes para Frutal para malhar na academia e correr na rua. Então, sábado e domingo eu malhava na fazenda, andava nas estradas abaixo e fazia os meus treinos e inventando o que eu sabia fazer. Por várias vezes na minha vida, isso até um pouco antes de eu pegar firme mesmo, a minha avó acordava cedo comigo, ia fazer essa caminhada na fazenda para que eu nunca desistisse, nunca achasse que eu estava sozinha, mesmo que a escolha fosse minha. E ela fez isso várias vezes, de levantar cedo e ir comigo, nesse processo que eu estava muito, muito pesado e realmente era muito difícil. Então assim eu comecei. Eu ia 3 vezes na semana para Comendador Gomes, para ir na academia, malhar. Vinha 2 vezes para o hospital, dormia, ficava aqui, voltava no final de semana. Comecei assim. Dentro de 10 meses eu tinha emagrecido 45 quilos. E detalhe, na minha avó é um restaurante. E é comida de vó. Vocês não têm ideia. Mais desafiador ainda. Exatamente. Então, foi uma decisão que ela me levou a um patamar de força interna muito grande, porque eu tinha que olhar as coisas. Eu nunca briguei com a comida. Ai, nossa, não, o poder não está na comida. A comida sempre vai existir. O poder está em mim que escolho se eu vou comer ou não, se isso faz sentido para minha vida nesse momento, se vai me levar para o resultado ou não.
Então comecei a trabalhar minha mente. Não vou mentir, né? Não é fácil. Então, sobre malhar também com muito sobrepeso, eu sentia febre, tá? Então, eu não comecei malhando 1 hora, não. Eu comecei malhando 3 horas. Então, eu fazia uma caminhada na rua de 1 hora, voltava 1 hora, ia para academia. Quando eu comecei a emagrecer mais, eu fazia esse trajeto e ainda ia para o Muay Thai. Então, aumentei 4 horas por dia. E estava sempre em atividades. Nesse ponto também que entra minha família. Eles tinham muita paciência, porque eu não ficava em casa. E eles nunca deixaram de me apoiar, de ter roupa limpa, de, sabe? Eu não tinha que me preocupar com essas coisas. Eles não poderiam fazer mais por mim, né? Essa escolha era minha. Mas tudo eles podiam fazer, eles fizeram. Eu falo até muito da minha avó, né? Porque realmente é uma conexão maravilhosa, mas a minha mãe também não fica para trás. Eu tenho uma lembrança muito específica. Eu tinha 9 anos de idade, quando a minha mãe me levou na nutricionista pela primeira vez, preocupada comigo, né? E eu fui durante um tempo e emagreci 7 quilos. E a minha mãe super empolgada, né? Isso é uma criança, minha filha tá fazendo bonitinho e muito feliz, fazia tudo que ela podia, porque minha irmã era de colo, uma criança, um bebê. Então ela deixava a minha irmã com a madrinha e me levava na nutricionista. E naquele momento não era minha escolha. Eu era só uma criança, mas eu sempre tive uma personalidade muito forte. Teve um retorno que eu fui, que a nutricionista ficou muito feliz, que eu tinha emagrecido mais do que eu esperava. E eu olhei para ela, olhei para minha mãe, todas orgulhosas, e eu falei assim: eu não quero mais fazer. Sabe, assim, eu não queria. Isso eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe sofreu muito, né? Porque ela viu que não ia adiantar. E eu sinto muito, né? Por ter machucado a minha família muito. Eu não sabia lidar de outro jeito, eu era feliz daquele jeito. E hoje eu entendo, né? O esforço deles, eu reconheço. Então, desde os 9 anos, eu nunca passei um ano da minha vida sem que eles tentassem me ajudar. Tá? Então, eu já fui para médico em Campinas, eu já fui para endócrino, Barreto, assim, tudo que vocês pensaram que minha família podia fazer, eles fizeram. Mas eu só virei a chave o dia que isso aconteceu interno. Quando aconteceu interno, ninguém me ajudou. Ajudar, falar assim, não, você precisa ir no médico, não, eu fiz sozinha, você acredita? Eu tinha uma experiência com comida, sabia que mais era prejudicial para mim e fui moldando dentro dos meus maiores desafios. Então, para minha família, eu sinto muito, não é porque não era minha hora. E aí, depois que você conseguiu atingir, né, seu objetivo e pôde olhar para trás e ver aquele processo todo, né, de luta, de perseverança, acredito que a sua felicidade, a sua satisfação também tenha sido a felicidade e a satisfação de todos eles também. Com certeza. E eu devo muito a eles. Eles são pessoas muito fortes. Cada um, talvez com um objetivo, uma coisa diferente. Mas todo mundo muito feliz, muito orgulhoso, né? Eu só tenho que agradecer. Sou muito grata pela família. Bom, é impossível então, Valéria, a gente ouvir o seu relato sem se identificar de alguma forma, né, e ficar contente também, né, com tudo que você passou, que você viveu e tendo conseguido principalmente atingir, né, o seu principal objetivo nesse aspecto, que era a perda de peso nesse caso. Então, aproveitando, eu gostaria que você falasse direcionado para outras pessoas que estão nos acompanhando, independente do objetivo, da meta que a pessoa tenha na vida, né, em mente, né, de curto, médio e longo prazo, mas a respeito dessa luta que você teve, dessa resiliência, dessa abnegação, desse foco, que é a palavra principal do nosso episódio de hoje,
Gostaria que você falasse para essas pessoas, desse alguma dica, uma mensagem, um conselho, enfim, falasse algo que tocasse essa pessoa para que a ajudasse a atingir o seu objetivo também. Não precisa sofrer para mudar de vida. Você precisa mudar a forma com que você faz as coisas. Sair do automático é um presente que vocês vão se dar. Então, quando você olha na geladeira, você vai fazer uma comida, algo para você, monta um prato. Gasta mais tempo fazendo uma coisa e você vai ficar menos ansioso para comer. É um dos segredos assim que eu mais gosto. Você trazer beleza, né? Não só ir comer com muita fome, comer com muita ansiedade, apreciar a comida. Você sair daqueles pensamentos repetitivos, aí você come muito e nem tá vendo. Monta um prato, põe o prato na mesa, degusta, sente o gosto. Começa a mudar alguns hábitos para você trazer mais consciência. Por que você está comendo muito? O que está te machucando, que está te fazendo não enxergar que você está indo contra você? Tem dias também que a gente quer comer um doce, quer comer, e tá tudo bem. Mas você tem que ter uma linha mais saudável do que não saudável. E nós sabemos o que não é saudável. Então é uma coisa que eu gosto de tirar um tempo para fazer minha comida, de degustar, de sentir e de descobrir o que eu gosto. Tinha vários alimentos que eu não conhecia, né? E também a gente tem ferramenta maravilhosa que é o celular, que você pesquisa, você aprende a fazer pratos saudáveis diferentes. Tá tudo no nosso favor, né? Então é isso. Uma dica que eu dou é gaste mais tempo fazendo a comida, gaste mais tempo apreciando. Deixa o celular de lado quando você for comer, sabe? Viva o momento. Bom, para a gente recapitular então alguns pontos a respeito da sua relação com a massoterapia, se você tiver como linkar de alguma forma, fazer uma conexão entre as técnicas que você aplica, né, na massoterapia hoje em dia, com essa sua vivência, essa sua jornada de resiliência e superação, existe alguma conexão entre essas duas coisas que você consegue enxergar? A minha mudança me levou a escolher pensar de uma forma diferente, em ter um trabalho que também me fizesse tão feliz o quanto eu estava me sentindo por dentro comigo. Por que não passar isso para as pessoas, né? De elas se sentirem bem, conforme a oportunidade que cada um puder ter. Eu observo muito, o nosso corpo ele guarda muitas emoções, né? O meu também, de todo mundo. E você trabalhar nisso com a massagem, pontos específicos, é um ambiente específico, um momento para a pessoa ir se descobrindo e você auxiliar o corpo a fluir melhor, vai ajudar em todos os sentidos. Não só no funcionamento dos órgãos, mas na percepção do seu corpo. De algum ponto está dolorido, de alguma questão que você achava que era uma doença e era só um cansaço excessivo, um estresse. Ansiedade vai te ajudar a aliviar. Então, trouxe muito disso, né? É muito mais que só uma aparência. É você sentir você, é você descobrir que está te deixando mal, né? Seja numa questão física, de peso ou emocional. Então, trouxe muito isso de procurar um bem-estar e poder proporcionar para as outras pessoas isso. Um detalhe, eu acho muito importante da gente se questionar. Quando você acha que está com um problema, com uma doença, se você tiver a capacidade de observar como você está se sentindo e como é que você vai chegar para dizer que você está sentindo, você vai ter um rumo da sua própria resposta. Quando você vai no médico, e com todo respeito, você diz para ele todo o seu histórico do que você está sentindo, mas você não se escuta. Porque se você está com o emocional muito abalado, você vai gerar uma dor no estômago, uma gastrite. Então, comece a observar como você está se sentindo. Tira um tempo para às vezes sentir uma raiva mesmo, mas organize isso dentro de você. Não deixa virar uma doença.
Até para você ser tratado, você tem que saber pelo que você está passando. Está passando por um nível de estresse? Como você pode amenizar isso? Está passando por uma dor de uma perda? Como você pode amenizar isso? Está passando por uma dor emocional que você ainda não descobriu? Como você pode melhorar isso? Vai melhorando aos poucos. E quando você vê, você já não está naquele grau mais. Eu acho muito importante esses pequenos detalhes de todos os dias para você não chegar num caos, né? De criar uma doença mesmo física. Dicas valiosas, né, da nossa amiga Valéria a todos, independente do tipo de problema pelo qual talvez você que está nos acompanhando esteja passando, ficam aí alguns conselhos que podem se aplicar em N situações aí do nosso cotidiano para melhorar algum problema, algum aspecto que está pegando no momento. Então, agradeço pelas palavras, agradeço pelo seu relato, né, por ter compartilhado conosco tantos detalhes, né, da sua jornada, né, de superação, e que essa sua jornada possa inspirar também, né, o pessoal que nos acompanha aqui pelo Farolcast. Valéria, parabéns, né, pelo sucesso do que você se propôs, né, para si mesma, e também parabéns pela sua conexão que você fez entre, né, tudo que você passou, essa sua jornada de resiliência e superação, com o que você busca aplicar e proporcionar também essa melhoria no dia a dia, né, para os seus clientes, para os seus pacientes também, e compartilhar, né, essas boas vibrações e esses benefícios concretos, né, físicos e emocionais através da massoterapia também. Então, uma honra para nós do Farolcast ter servido, né, de veículo, né, para que essa sua história possa chegar a cada vez mais pessoas. Eu que agradeço, né? Eu acho que a gente tem que colocar a nossa vida como muito importante. E a partir do momento que você cuida de você, você já está cuidando de muita gente. Quando você gosta realmente de você, você já está cuidando do outro. Né? Uma pessoa curada, ela cura pessoas. E curada é em tudo aquilo que você acha que é importante para você. Então eu acho que está na hora de rever muita coisa e só agradecer pela oportunidade de falar sobre o que faz sentido para mim, o que mudou a minha vida. Então, muito obrigada. É isso, nós agradecemos também e agradecemos todo mundo que acompanhou mais esse episódio, né? A gente pede mais uma vez para que vocês deixem aí um like, um comentário, quem sabe compartilhar esse conteúdo para alguém que você acha que vai gostar dessa conversa, né? Clique no botão de inscrever em nosso canal, que isso faz total diferença, porque você recebe o nosso conteúdo em primeira mão sempre que sai um episódio novo. E, Valéria, eu peço para que deixe aí suas redes sociais, para que o pessoal que tenha mais interesse e queira saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho no dia a dia possa encontrar outros detalhes também, mensagens aí periodicamente também de inspiração, né, para a gente, né? Então, se você puder falar como a pessoa encontra você nas redes sociais. No Instagram, Valéria Angélica Florencio. Fica bem fácil. Eu vou amar vocês lá comigo e é isso. Então, Muito obrigada. vamos seguir a Valéria então no Insta, gente. A Valéria, né, como forma de gratidão, né, por ter aceitado o nosso convite para fazer parte do Farolcast aqui desse episódio, né, e compartilhar essa bonita história com a gente. Fica nosso presente, nosso mimo, que é a tradicional já caneca do Farolcast. Você poderá levar logo após aqui o fim desse episódio, né, como uma lembrança, né, desse bate-papo super prazeroso aqui que nós tivemos com Valéria Angélica Florencio, massoterapeuta e dona de uma trajetória incrível e inspiradora. Muito obrigada. Eu amei a experiência. É isso. Bom, para a gente finalizar então, Valéria, antes da gente se despedir do pessoal daí de casa, eu gostaria que, se possível, você fizesse aí um resuminho de tudo que a gente falou aqui e também puder definir quem é Valéria Angélica Florencio, caso alguém ainda não a conheça, mesmo para os que já te conhecem, né, para os que já fazem parte da sua vida, do seu dia a dia, mas uma definição de Valéria por Valéria é o briefing do Farolcast. Então, fique totalmente à vontade, Valéria, para se despedir dos nossos amigos do Farolcast e
fazer o briefing, né? O tradicional quadro nosso do Farolcast aqui para todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu e nos ouviu, a quem a gente agradece muito mais uma vez. Eu estou em busca do meu melhor. Eu acho que toda vez que eu alcanço um objetivo, ele já vai ter outro na frente. Então, eu acho que a vida é para viver da melhor forma. E eu vou me descobrindo no caminho e eu espero não parar. É isso. Essa é a Valéria. É isso, pessoal. Eu sou o Alex Augusto, estive hoje com Valéria Angélica Florencio e este foi mais um episódio do Farolcast, o seu podcast que é sempre atual. Até a próxima.